Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amados. Graças a Deus, hoje, neste sábado, foi o sábado que o Senhor me permitiu estar aqui. Quando eu cheguei aqui, eu disse: Deus, muito obrigada, porque o Senhor sabe, irmão, o prazer que eu tenho de estar aqui, aleluia, e estar aqui, irmãos. Tem sábado que eu não posso estar aqui, porque eu estou trabalhando e se porventura algum outro não tiver vindo, é porque também é por alguma causa justa. Mas, irmãos, hoje eu agradeci a Deus por este momento e servir ao Senhor, irmão, fazer o que a gente gosta de fazer, a gente consegue se liberar para fazer, né? Eu também gosto de pregar a palavra do Senhor. Eu tenho prazer em fazer isso. E aqui na rádio é que eu gosto mesmo, irmãos. Tem gente que não gosta não, né? Mas eu tenho esse prazer. Aleluia. E ore pela minha vida, irmão. Ore por este programa. Ore pela nossa vida, né, irmão? Nós somos carentes das orações dos irmãos. E hoje é com muita gratidão, porque eu quis estar aqui sábado, irmão, mas eu não pude estar. Eu não sei se os irmãos estão lembrados. Eu vou ler logo aqui o capítulo, que tem tudo a ver, aleluia, com o que eu vou falar nesta manhã. Que está lá no livro de Salmos 116, o versículo 12. Que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Aleluia. É um momento de gratidão, irmãos, nessa manhã, porque quando eu disse que tem tudo a ver, os irmãos lembram que no sábado em que eu preguei, no último sábado que eu preguei aqui, eu falava sobre uma passagem na Bíblia que fala sobre o desejo que é adiado, o desejo que não chega, o desejo que não se cumpre. E eu falava sobre isso e dizia que um dia o desejo, a bênção ia chegar. E eu não sabia, irmãos, que o Senhor já estava projetando e preparando algo para nós. Os irmãos que ouvem a rádio devem lembrar que em um momento da pregação eu disse dessa forma, que um dos desejos da nossa vida financeira era que o Senhor nos enviasse algo que não nos permitisse, algum transporte que não nos permitisse ficar no prego 30 vezes por mês, ou seja, uma vez por dia, algumas vezes por dia, não sei, ou o dia todo. Irmãos, e eu não sabia que o Senhor havia projetado algo para a nossa vida e ia chegar tão rápido. 12 dias depois, irmãos, o Senhor enviou algo para nós, uma bênção, um alívio para a nossa vida, e é com muita gratidão que eu, nessa manhã, eu louvo ao Senhor. No versículo mais adiante vai dizer, no capítulo 118, no versículo 17, diz assim: Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia, porque, irmãos, quando o Senhor, Ele nos concede algo, a gente é muito ligeiro, aleluia, em reclamar, em murmurar, em usar o microfone para detalhar a nossa luta, para detalhar aquilo que nós vivemos. Nós somos muito rápidos em detalhar as nossas lamúrias, em detalhar aquilo que Deus não fez ainda na nossa vida. Mas quando chega o momento em que Deus abençoa, a gente começa a menosprezar, ao não contar o que Deus fez para nós. Aleluia. E nós somos muito rápidos em encontrar outro defeito, aleluia, encontrar outro problema para poder reclamar, esquecendo que Deus resolveu, ouviu e abençoou aquilo que nós vínhamos orando há tanto tempo. Aleluia. E aqui o salmo que eu li, o salmista, ele estava nesse momento de gratidão a Deus, porque o Senhor havia respondido ele. E ele se perguntava o que ele podia fazer, aleluia, para agradecer, o que ele podia dar para agradecer o que Deus tinha feito na vida dele. Ele estava num momento tão especial da vida dele que ele começa dizendo: Salmo, amo ao Senhor. Aleluia. É um momento que o nosso coração, né, irmão, o nosso amor, ele se revela quando Deus faz algo para a nossa vida. Porque nós estamos sempre esperando Deus fazer por nós. Às vezes é nós que esquecemos de fazer por Ele.
Aleluia. Ele começa o salmo dizendo: amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. E nessa manhã eu faço, como diz o salmista, amo ao Senhor porque Ele ouviu a nossa voz e ouviu a nossa súplica. O Senhor, Ele chegou, irmão, quando realmente o nosso interno já não suportava mais. Ele chegou quando o nosso coração já estava tão desfalecido, irmão. Aleluia, bendito seja Deus. Que nós já dizíamos: Deus, não tem mais o que fazer. Não tem mais para onde correr. E no dia que a bênção chegou, irmão, era exatamente desta forma que estava o meu e o coração do servo do Senhor. Foi um dia que eu disse: Deus, eu vou largar de mão. Aleluia. Eu vou ficar aqui dentro, vou esperar para ver o que acontece. Quando eu digo dentro, é dentro da minha casa, irmão. Porque não tinha mais nem como a gente sair para resolver as nossas coisas. Aleluia, não tinha mais como eu sair para trabalhar. Aleluia, porque é longe. E pago, não tinha mais condições. Ou ia trabalhar para pagar um mototáxi para me deixar todos os dias no trabalho, não tinha condições. E eu disse: Senhor, hoje, eu disse porque eu já não suportava mais. Eu disse: Senhor, eu não tenho mais o que fazer. Eu tiro as minhas mãos. Aleluia, eu vou ficar quieta, esperando para ver o que acontece. Eu estava igual, tem uma passagem na Bíblia que diz: eu vou esperar o dia da morte, né? Não era exatamente a morte física, irmãos, era o momento mesmo que já não dava mais. E eu disse: eu vou esperar até a noite. Já estava noite, já mais até umas horas da noite, que eu ia conversar com a minha patroa e ia dizer a ela que eu não tinha mais condições de ir trabalhar. Porque eu não tinha como chegar lá. E eu disse: Senhor, eu fico aqui. Eu espero para ver o que vai acontecer, porque não dá mais. Irmãos, e quando foi umas horas depois, o Senhor, Ele chegou, irmão. E como diz a Daniela, Ele chegou chegando, irmão. O Senhor, Ele trouxe a vitória, irmãos. Ele trouxe um alívio, irmão, para nós, onde a nossa mente já estava tão cansada. E o Senhor, Ele ouviu a nossa voz, ouviu a nossa súplica, irmão. E foi um negócio muito especial. Eu não tenho tempo para contar os detalhes, mas quem sabe um dia. E o Senhor trouxe ali até a nós algo melhor para que nós venhamos conseguir continuar a nossa labuta do dia a dia. E eu estou como salmista. O que é que eu posso dar ao Senhor em benefício do que Ele tem me feito? Eu não posso fazer nada. O que Ele fez, o que Ele faz em relação a mim e a sua vida é impagável, irmão. Mesmo que eu e você, nós tivéssemos todo o ouro, toda a prata da terra do mundo inteiro, o que é que nós podíamos dar a Ele se a Bíblia diz que Ele é o dono do ouro e da prata? Aleluia. Mas o salmista diz que o que ele pode fazer é tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Pagar aquilo que Ele tem prometido ao Senhor. Aleluia. E como eu preciso, irmão, ainda pagar o que eu tenho prometido ao Senhor. Irmãos, Deus é um Deus vivo. E como eu disse, é um Deus que tem boca e fala. O meu Deus é um Deus que tem ouvidos e ouve, irmão, e atenta para a nossa oração. E Ele chega quando não dá mais mesmo. Mas se enquanto você ainda está suportando, irmão, é porque não chegou o tempo. Mas vai chegar o dia em que Deus, o Senhor, vai te enviar um refrigério para a sua alma. Deus, Ele é vivo. Aleluia, Ele vai chegar na tua vida como chegou na nossa, irmão. Aleluia, talvez no dia que você menos espera. E enquanto você está nesta espera de o Senhor chegar, vai contando o que Deus tem feito. Irmão, mas não acontece na minha vida. E aí, naquele dia eu estava pregando dessa forma, eu estava pregando algo que eu não conseguia ver na minha vida. Na nossa vida. Irmão, a bênção vai chegar, mas a bênção não tinha achado o endereço da minha casa ainda. Mas eu estava dizendo porque eu sabia que não é porque não acontece na minha vida, irmão, que Deus vai deixar de fazer na sua, não. Continue dizendo que Deus faz porque Ele faz. Continue dizendo que Ele é porque Ele é, independente do que você esteja passando. Diga que Deus cura porque Ele cura. Mesmo você estando enfermo, Ele cura, irmãos. Só que na nossa
nossa vida, irmão, na vida de todos tem um tempo determinado. A uns Deus vai dar um momento para sorrir, a outros Deus vai dar um momento, aleluia, de chorar, irmão, porque há tempo determinado para todas as coisas na face da terra. Aleluia, bendito seja Deus. E hoje, irmãos, eu estou com este salmo para te dizer que Deus é o mesmo Deus deste salmista. Não se sabe quem escreveu, mas foi um homem que passou por um momento muito difícil. Aleluia. E ele dizia que cordéis de morte cercaram ele. Ele estava num momento tão difícil da vida dele, de frustração, irmãos, que ele chegava e ele dizia que todos os homens são mentirosos. Que tamanho eram as frustrações que esse homem tinha passado? Ao ponto de dizer que não confiava mais em ninguém. Porque tem esse momento, irmão, que nós passamos. Nós achamos que todo mundo é culpado daquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos tão frustrados com o que não chegou, com o que não deu certo. Aleluia, que nós achamos que não devemos mais confiar em ninguém. E quando a Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem, não diz, irmão, que eu não posso acreditar em alguém. Não é sobre isso. É sobre entregar os teus problemas nas mãos humanas. O salmista vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós, o povo do Senhor, nós faremos menção do nome do Senhor, ou seja, nós confiaremos em Deus. Quando o Senhor diz confiar no homem, não confiar a tua luta ao homem, irmãos. Porque quem pode resolver a tua luta é Deus. Quando o salmista diz nós não devemos confiar no homem, é que você... eu não posso contar algo a alguém porque não é confiável. Não, irmão, o Senhor, Ele prepara pessoas para estar ao nosso lado. Ele prepara pessoas para estar conosco na luta. Vai ter momento que você vai ter que caminhar sozinho, só com Deus. Vai, irmãos. Mas a Bíblia não se fecha nesse ponto a dizer que você não pode ter alguém do seu lado, pois a Bíblia diz que é melhor serem dois do que serem um. E não necessariamente apenas no casamento, como na vida. Por quê, irmãos? Porque Deus prepara sempre alguém para estar conosco. O Senhor sempre prepara um sirineu para nos ajudar a carregar a cruz. Quem é o sirineu da tua vida nesses últimos dias? Irmão, meu sirineu não apareceu ainda não. Aleluia. Mas o Senhor, Ele nunca sumiu daí da sua vida. Mesmo que o sirineu não tenha aparecido ainda. Aleluia, bendito seja Deus. O Senhor, Ele está contigo e você não está sozinho, nem sozinha. Bendito seja Deus. O salmista, quando ele chegou no momento da vitória dele, ele disse assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. E esses dias, irmãos, em relação a este problema, o Senhor, eu posso dizer para minha alma, para a nossa alma, volta ao teu repouso, porque o Senhor nos fez bem. Aleluia. Porque só Deus sabe, irmão, que dias complicados e dificultosos. E quando a gente conversava ali, e a gente conversava entre si, dizia que realmente o negócio estava difícil. Eu comecei, irmãos, a me aperrear. Aleluia. Teve um dia que eu fiz uma oração tão agitada diante de Deus, irmãos. E eu me arrependo e tenho vergonha de falar, mas eu digo, irmão, porque o Senhor, Ele ouviu isso. E Ele não gostou disso. Um dia, quando eu saí do trabalho, e aí ela, como sempre, deu prego no meio do caminho, como é que nós vamos voltar para casa. Que ele tinha ido me buscar, aleluia, e eu era mais de 5h15, nada dele chegar, e eu liguei, ele disse que estava no meio do caminho, disse, vim até aqui a parada, que ele já estava perto da chegada, né? E eu me via naquela situação de sair do meu trabalho a pé, irmãos, para chegar até onde ele estava. E foi um momento que a minha alma se agitou de uma tal forma. E eu comecei a andar na pista, irmão. E ali naquele momento eu comecei a conversar com Deus e comecei a colocar diante dele as minhas questões. E eu dizia: Deus, meu Senhor, eu comecei, irmãos, eu tenho vergonha de dizer isso, mas eu comecei a murmurar neste momento. Eu disse: Deus,
Nós não fazemos outra coisa senão ir para a tua casa e eu vinha trabalhar. Era de casa para o trabalho, de casa para a igreja, irmãos. E eu dizia dessa forma a Deus, eu disse, Deus, não é outra coisa que nós estamos fazendo. Eu não estou indo para farra, eu não estou fazendo outra coisa que desagrade ao Senhor em relação a ir a outros lugares. Senhor, eu preciso disso, eu preciso estar na tua casa, eu preciso estar no trabalho, eu preciso ir para casa quando eu saio do trabalho. Irmão, e nisso os carros iam passando e eu estava tão aperreada por dentro, tão agitada por dentro que eu dizia dentro de mim. Eu dava lugar a este pensamento, tanto faz se um carro vier e bater agora. Aí eu estava tão apertada, irmão, por dentro dessa forma, e eu dizia, Deus, o Senhor não vê. O Senhor tem ouvido, mas o Senhor não atenta para o que eu estou falando. Senhor, eu dizia dessa forma diante de Deus, irmãos. Eu dizia, o Senhor não atenta, Senhor. A tua palavra quem diz, Senhor, que se nós formos fiéis nos dízimos, Senhor, abre a janela e eu digo, Senhor, eu faço prova de ti, na tua palavra, porque a tua palavra não foi o homem quem disse, foi o Senhor. E eu dizia, irmão, o meu coração agitado ali dentro de mim, dessa forma. E passou, irmãos. Nós conseguimos aos troncos, aos barrancos, chegar em casa, chegamos já com escuro. E eu dizia... Cheguei em casa e eu ali no celular e Deus falou comigo, irmãos. O Senhor, Ele disse dessa forma, não faça uma oração agitada diante de mim. E Ele dizia, não era exatamente com as palavras exatas assim, mas Ele disse, no começo eu falei assim, não faça uma oração agitada diante de mim. Querendo impor a forma que você quer que eu trabalhe. O Senhor, irmão, mas sabe o que foi que me chamou a atenção, irmão? Porque o Senhor não gostou, Ele me repreendeu. O que me chamou a atenção, irmão, foi a forma amorosa com que Deus me repreendeu. O tom da voz de Deus falando comigo, irmãos. Um tom tão amoroso, mesmo depois de eu ter falado com o Senhor daquela forma. E eu gritava, irmão, enquanto eu orava. Os carros passando, ninguém escutava, né? E eu estava longe do César. Irmãos, e a forma com que Deus falou, tão amoroso com a minha vida, eu disse, como pode, Senhor? O Senhor viu a forma com que eu falei contigo. E o Senhor me repreende de uma forma tão amorosa. E eu disse, que amor é esse? E louvado seja Deus, irmão, porque o Senhor me repreendeu. Aleluia, bendito seja Deus. Eu pedi perdão. Disse que estava com vergonha e eu sinto vergonha disso até hoje. Porque o Senhor tem me ensinado a ser grata. Mas quando eu me via nessa situação e via meu esposo já com a mente dele tão conturbada, irmãos. Dizendo que estava sentindo algumas coisas internamente. Coisas que eu já tinha passado. E eu disse, não, Senhor. Não permita ele passar por isso. Porque isso não é bom. Isso aflige demais a nossa alma. E eu comecei a me perturbar com isso aí. Aí, irmãos, mas o Senhor chegou. E Ele chegou, irmãos. E eu estou aqui para contar o que Deus, o Senhor, Ele tem feito. Não importa o que nós vamos enfrentar ainda. Mas o Senhor, Ele chegou na minha vida. Chegou na vida do servo do Senhor. E hoje nós estamos aqui. Aleluia. Chegamos no horário para fazer o programa. Estou indo trabalhar todos os dias para a honra e a glória do Senhor. A gratidão por todos que oraram por nós. Eu sei, irmãos, que nós somos alvo, aleluia, das orações dos irmãos. Eu sei que tem irmãos que oram, que nos adotou nas suas orações e oram por nós. Louvado seja Deus pela sua vida. E tal como Deus fez na nossa vida, é assim que Deus fará na sua. Não desistam. Não façam oração agitada diante do Senhor. Eu sei que vai ter momentos, irmãos. E não é porque o Senhor me repreendeu de uma forma amorosa, irmão, que o Senhor gosta de ouvir tais murmurações. O Senhor foi extremamente misericordioso com a minha vida, irmão. Vivo por ela e parece que a cada dia, parece não, irmão, a cada dia eu preciso mais da misericórdia do Senhor. Irmão, não é crente não, irmão, eu sou serva do Senhor. Crente até o diabo eu sou serva do Senhor. Mas eu preciso, irmão, da misericórdia do papai. Cada dia mais.
é impressionante, a cada dia mais, irmãos. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Fique você com essa palavra. Saiba que você não pode dar nada ao Senhor em benefício do que Ele tem feito, nem do que Ele vai fazer porque é impagável. Mas você pode servi-lo com gratidão. Você pode tomar o cálice da salvação. Você pode tomar posse daquilo que o Senhor já disse que é seu pela palavra do Senhor. A salvação ela é sua quando você crê em Jesus Cristo. Tome posse deste cálice, beba deste cálice e diga que Deus é bom independente da situação que você esteja passando. Por vezes, o meu esposo, ele pregou aqui sobre bênção e não estava vivendo a bênção. Por vezes, ele pregou sobre cura. Por vezes, ele pregou sobre muitas coisas que ainda não te chegaram na nossa vida, irmãos. Mas nem por isso você deixe de falar do que Deus é, porque Ele é o Todo-Poderoso. Fique você com essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor.